Olá, seja bem-vindo. Hoje é 7 de setembro, está no ar mais um Sem Edição e nós vamos fazer uma conexão com o Rio de Janeiro, com o Maurício Lima do Radar. Tudo bem, Maurício? Como é que vai, Silvio? Tudo bem? Grande prazer aí no feriado. Tudo jóia. Maurício, tem protesto por aí? Aqui em São Paulo, apesar de pouco numeroso, o protesto continua pela Avenida Paulista, começou logo cedo, né? E nesse momento apareceram os primeiros black blocs, Maurício. Não sabemos ainda o tamanho do estrago que eles podem fazer, porque estamos gravando esse programa no meio da tarde. Esperamos que nenhum. Tomara, né? Quer dizer, todo tipo de manifestação política é muito bem-vinda, né, Silvio? Agora, essa que contém violência, não, né? Isso é terrível, né? Para todas as pessoas, para o patrimônio público, né? Pode gerar uma agressão, algo mais grave, de repente um ferimento, né? Uma morte, enfim, é lamentável, né? A gente tem o triste caso aí no Rio de Janeiro do Santiago Andrade, né? Sempre importante lembrar do cinegrafista da Band que morreu por causa de um rojão disparado por esses black blocs que nada mais são do que vândalos com a cabeça coberta, Maurício. Exatamente. Até hoje tem essa questão, né? Os dois que respondem, né? Pela morte, né? Do cinegrafista. É muito ruim. Esperamos que, está começando agora, esperamos que algo semelhante não volte a acontecer, né? Aqui no Rio, o protesto ele foi muito pouco numeroso, tá? Ele começou ali na Presidente Vargas, na altura da Candelária, e percorreu a Rio Branco e se dispersou ali na altura da Praça Mauá. Tinha um pouco de bancários, por causa da greve dos bancários, e aos poucos foram chegando também integrantes de duas candidaturas a prefeito aqui do Rio, da Jandira Fegali e do Marcelo Freixo, que são os candidatos, digamos, mais à esquerda aqui nessa disputa, né? Então, claro, várias bandeiras vermelhas e fora Temer, mas assim, num número muito menor, inclusive, do que a manifestação anterior, né? Eu até imaginava, a expectativa era, na verdade, que hoje tivesse um movimento maior, né? Hoje é feriado, enfim, mas não aconteceu nada disso, foi bastante reduzido, né? O que acontece, Silvio, é o seguinte, o governo Temer, ele já começa, né, com um índice de aprovação muito baixo, né? Em geral, um novo presidente, o de primeiro mandato, né? Ele tem uma aprovação alta, tem uma espécie de lua de mel com ele, da população. Em geral, ele sai das urnas consagrado, ele tem a chance de implementar reformas difíceis por causa disso, porque ele tem um capital político. Está acontecendo com o Temer, que é uma espécie de novidade para a gente, né? Ele está chegando com um capital político muito baixo. Quando aconteceu isso da outra vez, o Itamar não chegou com um capital político baixo, ele chegou com um capital político muito alto. Ele estava substituindo o Collor, via-se no Itamar uma esperança ética. O que está acontecendo com o Temer não é isso. Ele tem um índice de aprovação muito próximo do da Dilma, né? Então é um governo que não pode errar, né? É um governo que está ali no limite. Um erro muito grande do Temer pode, aí sim, fazer com que as ruas se inflamem, né? Especialmente alguma revelação da Lava Jato, né? Que uma vez prorrogada por mais um ano, né, Maurício, ainda pode fazer um strike grande em todos os partidos políticos, não é mesmo? Tudo pode acontecer, né, Silvio? A gente sabe que vários políticos foram citados, né, da ordem de 200, 225, se não me falha a memória. O próprio presidente foi citado, ministros seus foram citados. As investigações ainda estão, não digo no meio, mas assim, no seu terço final, mas ainda, como você falou, com pelo menos mais um ano, né? E com dois depoimentos muito importantes para acontecer. O Marcelo Temer que está acontecendo, ele foi chamado, inclusive, né, ontem, para prestar algumas explicações para o Ministério Público sobre coisas que não estavam muito claras no seu primeiro depoimento. E tem toda a história do Léo Pinheiro, que a gente não sabe para onde vai caminhar. Se de fato vai homologar o acordo de delação ou se vão suspender. Por aquilo que eu tenho conversado por aí, imagina-se que volte e que o Léo Pinheiro vá contar aquilo que se sabe, e isso também vai gerar muita instabilidade, porque políticos de vários partidos estão envolvidos. Então, assim, o governo Temer, ele vive nesse fio da navalha.
E agora ele está partindo para uma, acertada por sinal, né, para um movimento político que é você implementar as reformas, né, a reforma da Previdência. Isso acaba dando também, de outra forma, saindo aí da esfera policialesca, né, mas entrando na esfera econômica, acaba dando combustível para que os movimentos sociais saiam às ruas para protestar contra uma eventual reforma da Previdência, né, e funcionários públicos que vão certamente perder alguns direitos, e mesmo pessoas da sociedade civil, né, que se sintam afetadas pelo aumento da idade mínima e pela mudança das regras. Então, é uma situação política complicada. O que pode salvar? Né? O que pode arrefecer as ruas? A economia. Se a economia começa a melhorar, se os índices econômicos começam a evoluir de alguma forma, você tem uma recuperação do PIB, aí eu acho que ele começa a ganhar mais sustentação política, inclusive mais apoio, e naturalmente essas manifestações... Inflação, né, Maurício? A inflação, conter o desemprego, né, porque o índice de desemprego segue subindo, e, de certa forma, aquecer um pouquinho o setor produtivo, né? Exatamente. Agora, são coisas que demoram tempo para acontecer, né? Verdade. Elas não são imediatas. Né? Hoje o que a gente tem é uma expectativa né, um otimismo em relação a isso, mas ainda não aconteceu. Né? Vamos ver também, porque se falava muito no seguinte: depois que o impeachment foi confirmado, uma enxurrada de dólares vai entrar no Brasil. Né? Não só no mercado de capitais, né? Porque de fato a Bolsa e mesmo as aplicações simples, né, com um juro muito alto, mas também investimento direto, né, com compras de empresas. Vamos ver o que vai acontecer. Parece agora que na visita à China, algumas grandes gigantes chinesas demonstraram interesse em comprar ativos no Brasil, e isso evidentemente ajuda, né, a estimular a economia, porque você tem mais empregos, você tem mais impostos, e isso vai fazendo com que o desemprego diminua, a inflação pode diminuir também, e aí você entra num círculo virtuoso de crescimento econômico. Né? No governo, eles fazem a seguinte projeção, que no ano que vem a gente vai ter um crescimento ainda tímido, tá? Vai da ordem de um pouco mais de 1%, 0,5% por aí, e que em 2018 esse crescimento seja robusto, né? Da ordem de 3%, 3,5%, 4%. É com isso que eles sonham. Né? É com isso que eles sonham. Inclusive, dentro desse cenário, às vezes, que começa a crescer a história do Temer, naqueles devaneios otimistas. Né? Temer candidato, você fala, né? Exatamente. Dele ter um novo mandato a partir desses 4% de crescimento econômico. Então, assim, a gente precisa observar, e a gente tem alguns próximos passos importantes, né, para ver o que vai acontecer no Congresso Nacional. A gente vai ter a votação do teto dos gastos, o envio da reforma da Previdência, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor como é o posicionamento do governo em relação a isso, e se de fato isso vai gerar uma grande manifestação nas ruas ou não. Aliás, Maurício, antes da gente falar um pouco de eleições, inclusive do cenário, e especialmente do cenário no Rio de Janeiro, eu acho que a reforma da Previdência e outras matérias que o governo vai precisar votar com urgência agora neste semestre que vão mostrar também qual é o tamanho da base parlamentar do Michel Temer, né? Porque num primeiro momento, reunir votos para o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi misturado como, não, essa é a base do Michel Temer. Eu acho que não é bem por aí, né? Não, era um sentimento anti-Dilma, né? Ela nunca teve assim, um traquejo político muito grande, a não ser ali nos seus estertores, no final, que ela começou a receber uns senadores, começou a fazer uns jantares, ela mal recebia os políticos. Né? Certamente essa base inteira, essa votação, não está toda na mão do Temer. Né? O que se tem é o seguinte, ele é um político tarimbado, ele foi presidente da Câmara dos Deputados em 2 mandatos diferentes, em 2 presidentes diferentes. Presidente de partido, né? Exatamente. Ele conhece muito o funcionamento ali do Congresso e está cercado de algumas pessoas que conhecem muito também. Né? O Eliseu Padilha, que é o seu chefe da Casa Civil, e o Gedel Vieira Lima, o seu da coordenação política.
eles têm um controle muito bom do Congresso. Agora, resta saber também como é que vai ser exercido esse controle, né? Porque se for também no fisiologismo, no tomar lá da cá, por outro lado, ele vai ter também todo o escrutínio da imprensa, que pode mostrar da gente, né, da mídia, de uma maneira geral, nós, os outros veículos. Seguramente. Isso também pode tirar um pouco do apoio político. Seguramente. E o fisiologismo é uma das marcas do PMDB, a gente não pode tirar isso do retrovisor, né? Esperamos que dessa vez faça diferente, uma vez que está no poder. Exatamente. O discurso é muito bom. O discurso que eu tenho ouvido do governo é bom, né? Querem fazer a reforma da Previdência, querem fazer a reforma trabalhista, vamos moralizar as indicações políticas para as agências reguladoras e para as estatais. Vamos ver se na prática isso também se reflete. Legal, vamos falar um pouco de eleições então, Maurício. Sexta-feira acontece o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença do Marcelo Freixo, do PSOL. Esse debate vai ser realizado pela Rede TV em parceria com o Veja, com o UOL e com o Facebook. Já aconteceu um em São Paulo, agora é a vez do Rio de Janeiro nessa semana e na semana que vem a vez de Belo Horizonte. Você vai estar por lá, Maurício, estou certo? Isso mesmo, eu fui convidado para ser um dos entrevistadores, né, com mais um representante da Rede TV e outro do UOL. Uma honra, um prazer. Vai ser muito interessante, né? Já começou. Lembra que a gente conversou aqui há uns 15 dias, se não me engano, há 2 semanas, dizendo assim, a campanha ainda não tinha começado, não tinha um santinho na rua, não tinha uma faixa, já começou. Agora eles estão na rua o tempo inteiro, não é só em visitas, não, você já vê a distribuição, né, dos adesivos nos sinais. Eu mesmo hoje estava lá passando ali na Princesa Isabel, não sei se você conhece bem ali, onde estava a arena de vôlei de praia, em direção ao túnel, né, onde tem um hotel famoso que tinha a cascata, né, do fogo de artifício no final de ano, e ali já tinham vários distribuindo adesivos de campanhas variadas. A campanha começou e a gente deve ter amanhã uma novidade interessante também, que são as pesquisas de opinião aqui, para a gente saber exatamente o que está acontecendo agora, ou seja, o debate ele terá um quê de novidade, não apenas pela presença do Freixo, que vai ser a primeira, né? E o Freixo é um candidato importante, ele aparece em segundo nas pesquisas e ele não participou do outro debate, né? Então tem vai ser muito esclarecedor, né, para a opinião pública ouvir um pouco as propostas do Freixo, né? E também por essa questão da pesquisa, para saber como é que continua, né? Se teve algum movimento, né? Aí em São Paulo... Dá para mensurar, Maurício, dá para mensurar um pouco, com base no que você está acompanhando, especialmente na televisão, na campanha na TV e tal, quem é o grande alvo nesse momento? Ou é o Pedro Paulo, por ser o candidato da máquina? Não tem dúvida nenhuma de que o grande alvo é o Pedro Paulo. Embora ele ainda tenha uma votação, pelo menos na pesquisa, né, um índice de intenção de voto muito baixo, todos os outros candidatos batem muito nele, né, falando um pouco sobre... Tem até um caso agora que é o seguinte, o Freixo entrou contra o Pedro Paulo na Justiça Eleitoral em função do programa de governo do Pedro Paulo. O Pedro Paulo, ainda na prefeitura, ele comandou um seminário que discutiu propostas para a cidade do Rio de Janeiro, o futuro do Rio de Janeiro, né? Esse seminário produziu um documento. Esse documento foi utilizado como base para o programa de governo dele. Tem trechos inteiros que foram copiados, diz a denúncia, né? Então, o que isso configuraria? O uso da máquina da prefeitura para a confecção de um programa de governo de um candidato. Então, ele vai responder sobre isso, ele está sendo muito atacado por isso. Ele acabou criando também, em outra vertente, um site para se defender das acusações em relação à agressão que ele teria feito à ex-mulher dele. Então, assim, todas as críticas são muito em cima da prefeitura. Falam muito que, olha, o prefeito fez várias obras e a gente não tem muita clareza como é que vai ficar a situação financeira da prefeitura no ano que vem. Ele sempre repete, não, estamos bem, mas tem como você sabe, orçamento público é complicado, você tem como maquiar. Então, tem vários candidatos atacando ele por isso. E, claro, tem sempre
assim, um desgaste de você representar o atual poder, né? Por que a saúde não está funcionando, por que a segurança não funciona, embora a segurança seja um tema estadual, de responsabilidade estadual, né? A Polícia Militar é do Estado, é do governo do Estado. Esse tema vem sendo muito debatido aqui na Prefeitura, porque os candidatos dizem que é necessária uma reformulação das responsabilidades da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, além de ajudar no trânsito, ela de alguma forma ela também precisa atuar na questão da segurança pública aqui no Rio. Claro que ela atua, entre aspas, mas é bastante tímida. Tem uma força ali de entre 5 mil a 7 mil homens e, na verdade, eles basicamente estão aqui para articular o trânsito, né? E vários candidatos dizem que vão alterar isso, vão colocar essa força a serviço de uma melhor segurança no Rio de Janeiro. Esse é um dos grandes temas daqui, né? Existe um medo muito grande no Carioca que a segurança volte a ser, você lembra? Tinha várias brincadeiras em relação ao Rio, sobre bala perdida. O Rio, putz, tomei uma bala perdida, essas coisas. Isso tem muito aqui em relação ao Rio de Janeiro, e existe uma preocupação do Carioca que a gente retorne para aquela posição da década de 90, aliás, até recentemente, ali, dos primeiros anos dos anos 2000. Agora, Maurício, você tem uma leitura bem interessante das pesquisas. Quando a gente conversou em outras oportunidades, você lembrou bem isso. O Crivella hoje lidera as pesquisas de intenções de voto, pelo menos as que a gente teve acesso até esse momento. Ele é do PRB. Na sequência, aparece o Marcelo Freixo, do PSOL, um candidato de esquerda. E aí, mais ou menos no mesmo patamar, você tem o Pedro Paulo, o Osório e o Índio da Costa. E aí você fazia uma leitura de que eles, de certa forma, dividem um pouco o mesmo eleitorado, a mesma faixa. E que em algum momento, né, me corrija se eu estiver errado, esse eleitorado deve optar por um deles, para você não ter uma disputa de segundo turno tão polarizada entre um nome da esquerda e um nome que representa a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso é muito comum, né, Silvio, em eleições. É um movimento que acontece no primeiro turno, que é o chamado, o voto útil, né? Você vai para aquele candidato que não é o seu preferido, muitas vezes, mas que ele representa o seu campo político. Então, esses três, o Índio da Costa, o Osório e o Pedro Paulo, eles mais ou menos estão disputando o mesmo eleitorado. Eu imagino que possa acontecer esse cenário do seguinte: o que estiver melhor nas pesquisas vai naturalmente herdar votos dos outros, para evitar aquilo que esse eleitor considera uma tragédia, que é o eleitorado, o candidato dos evangélicos, né, o Marcelo Crivella, versus um candidato de esquerda. Né? Eu tenho a impressão que isso é bem provável que aconteça. Outra coisa que, na minha visão, vai acontecer, né, assim, é evidente que estamos aqui em especulação, é o seguinte: o Marcelo Crivella, ele tem um piso muito alto. Ele está ali entre 27% e 30% dos votos. Mas eu acho que o teto dele é baixo. Sabe? Numa eventual disputa de segundo turno, ele, na minha visão, ele vai perder para quem chegar. Tá? Eu não sei quem vai ser. Assim, só é uma brincadeira que eu faço, mas é o seguinte: para mim tem duas coisas certas nessa eleição. Que o Marcelo Crivella chegará ao segundo turno e que ele vai perder o segundo turno. Não sei para quem for. Essa é uma brincadeira que eu falo, mas meio que analisando, meio com base nas estatísticas, meio com base na pesquisa, porque o índice de rejeição dele é alto, né? Ele não agrega depois desses 30%. Não sei se você lembra, o Maluf tinha isso em São Paulo, e o Maluf, ele na verdade ele ganhou uma eleição quando ainda não havia os dois turnos. Né? Verdade. Ele ganhou em primeiro turno, né? É verdade que depois ele conseguiu eleger o seu sucessor, mas o Pita, estava me fugindo o nome, mas assim... Esse é bom esquecer, viu? Na verdade, me corrija, é melhor que o eleitor não esqueça para que isso não se repita. É verdade. Então, essa questão, tem determinados políticos, e talvez seja o caso do Russomano em São Paulo, vamos ver, né? Eu tenho menos elementos para falar, mas assim, tem esse índice de apoio muito alto no começo, mas ele não consegue agregar depois disso.
né? Então, em São Paulo, por exemplo, o que a gente tem visto, né, é o crescimento do Dória, porque está faltando um candidato que represente exatamente esse eleitorado que eu estava falando aqui do Rio, desses 3 índios, Osório e Pedro Paulo, que represente a classe média em São Paulo, e que o Dória está surfando muito bem nisso, né? Então, a gente conversava antes, não será surpresa se daqui a pouco uma pesquisa confirmar que ele já chega muito próximo da Marta Suplicy, né, e crescendo em cima desse eleitorado, enquanto que você observava bem, a gente conversava antes, a Marta e o Haddad dividem, né, o mesmo eleitorado, pelas mesmas conquistas, a questão lá do céu e de outras. Né? Pois é. Maurício, então, para a gente fechar aqui essa conexão São Paulo-Rio, vamos falar de Brasília, porque na semana que vem ocorrerá, né, esperamos, o julgamento do processo de cassação do mandato do Eduardo Cunha. Verdade. A princípio está marcado para segunda-feira, né? Teremos quórum, ao que tudo indica também, teremos quórum. As conversas que eu tenho feito, o Severino também trabalha na coluna lá em Brasília, também falou com várias pessoas, teremos ter quórum e aparentemente teremos a cassação do Eduardo Cunha. O Jornal o Globo fez um levantamento hoje, 248 deputados declararam que vão votar a favor da cassação do Cunha. Você precisa de 257 e, se eu não me engano, 229 não declararam nada, ou seja, são necessários mais 11 votos em 229 para cassar o Cunha. Nesse caso, né, Maurício, toda a habilidade política do Eduardo Cunha, e disso ninguém tem dúvida, toda a fidelidade que muitos parlamentares têm em relação a ele, serão confrontadas, eu acho que com a questão do painel aberto, né, porque o deputado vai ter que deixar a digital dele, e aí o deputado sempre pensa em voto, sempre pensa na próxima eleição, quiçá até nessa, né, porque a eleição de prefeitos, de alguma forma, ela se amarra à eleição dos deputados. Ter o seu nome associado a alguém que salvou o Eduardo Cunha não me parece um bom negócio, né? Não traz voto nesse momento, até porque o Cunha, Silvio, ele de todos os casos, né, da Lava Jato, de todos os casos que a gente fala de corrupção, ele é um daqueles que está muito bem construída a acusação contra ele, né? Porque encontraram a conta corrente no exterior com 5 milhões de dólares, com as fotos do passaporte dele, da mulher, tem cartões de crédito atreladas a essas contas, você sabe aonde eles foram, o que eles compraram, o que eles gastaram, foram em lojas de luxo, gastaram 55 mil dólares numa clínica. Então, é um caso muito fechado, não é um caso em que paire dúvida, tem outros que, assim, eu não sei se são verdadeiros ou não, mas que pelo menos o acusado tem um discurso para construir. Não, isso aí era caixa 2 de campanha, isso aqui eu nunca botei no bolso. Isso aqui, nesse caso específico, houve uma delação, encontraram a conta e a conta está no nome dele. Quer dizer, ele fala do trust, né, e tal, enfim, são tecnicalidades. No fundo, quem estava usufruindo era o dinheiro. Então, realmente, a situação dele é muito difícil. Né? O fato, como você bem pontuou, o fato de ser uma votação aberta, deixa assim, né, com essa votação muito clara em relação à cassação dele. Ele é muito habilidoso mesmo. Tão habilidoso ele é, que ele atrasou esse processo todo em quase um ano. A entrada no Conselho de Ética, né, do processo contra ele foi em outubro do ano passado. Nós estamos em setembro. Ele atrasou, ele fez o que pôde, inclusive ele perdeu a presidência da Câmara, teve que sair da presidência da Câmara e ser suspenso da Câmara em função disso, porque ele de fato usava o regimento atrasado, enfim. E ele tem um apoio incrível dos deputados, ele sempre foi muito solidário, ele construiu sua carreira com muita solidariedade a todos esses deputados, o rei do baixo clero, né? Mas ficou uma situação insustentável. Eu acho muito difícil o Eduardo Cunha escapar e, pelos números que estão mostrando, ele de fato vai ter o seu mandato cassado. Muito bem, Maurício, então já temos muitos assuntos para conversar na próxima terça-feira. Eduardo Cunha, o debate aí no Rio de Janeiro. Obrigado, a gente se fala na terça que vem, então. Grande abraço, Silvio. Um bom debate aí para você. Valeu, muito obrigado. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.